Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal Derson Rubim. E o tema de hoje vai ser um assunto polêmico, que foi a saída do Barrerito do Trio Parada Dura em 1987. Existem dois vídeos, duas versões do Barrerito falando a respeito da sua saída. A primeira foi em 1987, logo depois da saída, que foi perguntado o motivo da saída e ele falou que ele tinha um sonho, que era de gravar um disco solo. Que os fãs falavam assim, escuta Barrerito, quando é que você vai gravar um disco solo, né, e tal, e era um sonho dele e ele gravou. Foi muito bacana, foi muito bonito, foi muito legal, mas eu tinha um sonho de cantar sozinho. E quase todos os lugares onde eu passava, sempre chegava um fã ou uma fã perto de mim e falava: Barrerito, por que você não grava sozinho? Gostaria de ver um disco seu gravado sozinho, só na sua voz. E aquilo foi me encucando, né? E resolvi realizar o meu sonho. E existe uma outra gravação que é no programa do Ratinho em 1991, onde o Ratinho perguntou, aí, como é que é? Você tá mais feliz? Você tá melhor? Na época que era do trio, na época que você tá sozinho? E ele falou, olha, antes do acidente, ele era o melhor parceiro pros colegas. Depois do acidente, eles começaram a tratar ele com indiferença, né? E ele percebia que eles falavam que queriam ter uma pessoa que fizesse parte do trio perfeita, porque por causa da imagem, para ter uma imagem mais bonita, e que ele, quando ia fazer shows, que era aqueles palcos enormes, que eles rapidinho subiam pro palco e ele ficava por último, aí faltando alguns minutos, ele, gente, preciso de uma ajuda, né? Que falavam para ele assim, se vira, você não nasceu quadrado, você tá assim é porque você merece, né? Então existem essas duas versões. E antes da gente sofrer aquele acidente de avião que sofremos, que me deixou nesta cadeira de rodas, eu era o melhor parceiro do mundo para meus ex-parceiros. Depois que sofremos aquele acidente, que eu tive a infelicidade de ficar paraplégico em cima desta cadeira de rodas, eu notava meus ex-parceiros com vergonha de eu apresentar ao lado deles na cadeira de rodas. Mas eles fizeram tudo para que eu saísse, para eles colocar uma pessoa perfeita no meu lugar, para a apresentação ficar mais bonita, e chegaram a falar isso para mim. Foi muito doído, né? Aí ficou, esse vídeo tá no YouTube faz muitos anos, né? E recentemente teve uma maior curiosidade para esclarecer o que realmente aconteceu, por que o Barrerito falou aquilo, né? E alguns canais de YouTube, alguns youtubers entrevistaram o Creone, né, que do trio é o único que está vivo, a respeito disto. E o Creone percebe-se que ele fica meio assim, não gosta de tocar no assunto, mas ele falou, gente, nós fizemos várias entrevistas e o pessoal fala que a gente fala pro Barrerito se vira, que não vou te ajudar, que discriminava ele, que não sei o que depois do acidente. Falou, eu sempre me dei muito bem com ele. Tem vídeos, inclusive, depois de que o Barrerito saiu do trio Parada Dura, deu tocando viola com ele em festas, né? Continua a amizade. E pouco tempo antes dele morrer, eu também cantei com ele, nós fizemos um outro trio, né? E que infelizmente não foi para frente porque o Barrerito faleceu, né, em 1998. Então, gente, isso aí não tem nada a ver, né? E aí tem muitos que comentam, falaram assim, esse daí, o Barrerito, ele mentiu, o Barrerito ele foi influenciado por alguém para falar aquele monte de coisa. Bom, eu particularmente, do pouco que eu conheço do Barrerito, da sua história dele, eu acho muito estranho ele pegar e falar aquele monte de coisa de maneira mentirosa, né? E influenciado por alguém. Ainda mais o Barrerito, que é uma pessoa de
pessoa que não era de se influenciar pelos outros, né? Era uma pessoa assim de decisão, ele tinha a opinião dele, na minha opinião é esta, tá? De repente aquela primeira versão que ele falou, que era um sonho dele, né? Ele estava na mesma gravadora do Trio Parada Dura, de repente ele, puxa, estamos na mesma gravadora e tal, vou dar aquela disfarçada, que é o que acontece muitos artistas quando eles se separam de duplas, né? Aí o Geno, que falou que tinha se separado do Gino porque que eu quero curtir minha família, curtir meus netinhos, muitos anos na estrada, e depois ele confessou que não foi bem por aí, que foram por causa de desentendimentos, né? E uma coisa interessante também, que é para você dar uma comparada, vou ver agora esse trecho do Barrerito falando de quando ele era o último para subir no palco, né, que ele foi pedir ajuda para o Mangabinha, que era o dono do Trio Parada Dura, né, que registrou, porque para quem não sabe, o Trio Parada Dura começou em 1973, que era o Mangabinha com outros dois parceiros, tá? Só que aí em 1975 teve o desentendimento, e os parceiros dele falaram assim, não quero mais saber de você, não tá dando certo. Inclusive o Creone e o Barrerito, que era uma dupla, eles viram toda a briga ali, e o Mangabinha falou, vocês não querem fazer parte do trio? E foram aí onde eles entraram em 1975, tá? Então vê essa parte do Barrerito falando do Mangabinha, tá? E depois vocês vão ver uma entrevista recente do Creone falando do Mangabinha. Então vocês fazem essa comparação para ver se não tem alguma coisa assim similar no que os dois falaram a respeito. Eles chegavam, subiam depressa, ficavam lá. Quando estava quase na hora, eu sempre pedi o Mangabinha, né? Que ele era o chefe do trio, tinha que pedir para ele. Mangabinha, me ajuda a subir aqui, arruma alguém para me ajudar. Era quase na hora, vocês estão em cima. E eu mandava, como é que eu vou subir eles falando que tão alto, numa cadeira de rodas? O que me doía, irmão, é que ele virava para mim e falava, te vira, cara, você não é quadrado. Se você tá aí nessa cadeira de rodas, porque você merece. Me doía. Aí o piloto falou para ele, Mangabinha, não tem condição de nós sair desse campo aqui agora com um toró de chuva desse. Eu não fiz plano de voo, não abasteço o avião, como é que nós vamos sair? Aí o Mangabinha falou, você se vira. Falou desse jeito. É o jeitão dele, assim. Você se vira, nós temos um show hoje lá e nós não podemos falhar, não. Nós temos que fazer. Então tá vendo só? Vocês viram os vídeos, né? O Mangabinha, ele era um excelente músico, né? Não tem nem o que falar. Mas segundo o que artistas, segundo o que pessoas próximas falaram, né? Era uma pessoa que ele falava, ó, eu quero assim, tem que ser assim, quero do meu jeito, se vira, né? Então eu acredito que esse jeito dele acabou desgastando, né? Chegou uma certa hora aí que o Barreto falou, meu, não dá mais e eu vou seguir minha carreira solo, né? Mas é isso daí, gente. Tá certo que, poxa, não tá mais nem o Mangabinha e nem o Barrerito aqui para se explicar. Mas essa coisa de, o Barrerito falou aquele monte de coisa no Ratinho porque ele mentiu, ele foi influenciado por alguém. Não, eu acredito que não é bem por aí, tá bom? Então, ó, não se esqueça de se inscrever e de colocar os comentários aí o que vocês acharam deste vídeo, tá bom? Até mais, um abraço!